Hoje estudaremos o princípio da moralidade. Fala pessoal, aqui é o professor Mendonça, sou servidor judiciário e pelo site professormendonca.com.br compartilho com vocês de forma gratuita os melhores esquemas de estudo. E para não deixar de receber nossas aulas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais delongas, hoje vamos estudar o princípio da moralidade, um princípio intimamente relacionado ao princípio da impessoalidade que vimos na última aula. Também expresso na Constituição Federal, o princípio da moralidade não pode ser entendido como um princípio que resguarda a moral comum da sociedade, mas protege, na verdade, a moral da administração pública. Veremos também que o princípio da moralidade é diferente do princípio da legalidade, tendo em vista que é possível que um ato não viole a lei, mas afronte a moral administrativa. Além disso, vamos analisar um grande exemplo de violação ao princípio da moralidade, que é o caso do nepotismo na administração pública, muito importante para fins de prova. Por outro lado, citaremos alguns dos principais mecanismos de controle à violação da moralidade administrativa. Beleza, pessoal? Então vem comigo. Como eu disse a vocês, a moral administrativa não se confunde com a moral comum da sociedade. Isto porque o princípio da moralidade é um instituto jurídico previsto lá no artigo 37 da Constituição, que foi criado especificamente para colocar a administração pública nos trilhos da honestidade, da probidade e da boa-fé. Você com certeza já ouviu falar no famoso QI, ou quem indica, certo? Quando se fala no QI nas empresas privadas, é até aceitável em alguma medida, visto que o dono da empresa pode contratar quem ele quiser, considerando que o dinheiro sai do bolso dele, não é verdade? Mas pessoal, quando se fala em administração pública, a coisa é bem diferente, sendo inadmissível o QI na administração pública, sob pena de afronta ao princípio da moralidade. Porque quem vai pagar o salário do indicado não é o administrador público, mas sim a coletividade. Então, nada mais justo que facultar acesso igualitário ao funcionalismo público a todos os cidadãos, tendo em vista o dever do Estado de tratar todos de forma igual perante a lei. Veja que quando falamos em moralidade administrativa, estamos falando numa conduta honesta do gestor público. Portanto, em sua atuação administrativa, o servidor não deve se pautar apenas entre o que é legal e o ilegal, entre o justo e o injusto, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. E isso está previsto lá no Código de Ética tratado pelo Decreto 1171 de 94. Entendi, professor. Então o princípio da moralidade visa coibir exclusivamente a prática de atos imorais pelo agente público, certo? Errado, pessoal. O particular também responde por atos que violem a moralidade administrativa. E vou te dar um exemplo. Existem muitos casos de particulares que se associam a agentes públicos para fraudar licitações, com o objetivo de obter favorecimento ou vantagem. Nesse caso, o particular, juntamente com o administrador público, está violando o princípio da moralidade e, por isso, tem que responder por ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8429 de 92. Importante você saber que, para que um ato ofenda a moral administrativa, basta que ele tenha um conteúdo imoral, pouco importando a intenção do agente. Ou seja, pouco importa se o agente manifesta sua vontade de fazer o desonesto. Assim, um prefeito que contrata diretamente a oficina mecânica do seu irmão para dar manutenção nos veículos escolares, mesmo que a oficina do irmão seja a melhor oficina da cidade, e o prefeito tenha a melhor das intenções, não havendo qualquer objetivo de favorecimento do irmão, ainda assim, seu ato será considerado como violador da moralidade administrativa. Entendido, pessoal? Seguindo então. Eu disse a você que existe uma diferença entre o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Vimos em aula anterior que a legalidade significa um agir conforme a lei e o direito, e que o administrador público só pode realizar o que estiver previsto em lei. Já a moralidade tem a ver com um agir ético, com decoro, probidade e boa-fé. Isto quer dizer que
a análise da validade de um ato administrativo sob o prisma da moralidade é muito mais abrangente que a análise de sua legalidade. Assim, para que um ato seja considerado violador da moralidade, não é preciso que exista uma lei que diga que tal ato é imoral. Basta que ele viole um dever de honestidade. Nesta linha de raciocínio, é possível a gente afirmar que nem todo ato legal pode ser considerado moral. Para você entender isso, imagine o seguinte, que uma lei seja publicada dando um superaumento dos vencimentos do agente público em época de crise financeira. O aumento é legal? Sim, pois existe a lei. Mas podemos considerar que é moral? É óbvio que não, né, pessoal? Não existe ética, boa-fé ou lealdade à população em direcionar os poucos recursos do Estado em época de crise financeira para o bolso do agente público, momento em que tais recursos deveriam servir somente à coletividade, que depende dos serviços públicos. Beleza, pessoal? Outro ponto importantíssimo sobre o princípio da moralidade, especialmente para fins de prova, é a análise do nepotismo, um ato imoral frequentemente praticado em nosso Estado. E o que pode ser considerado como nepotismo, professor? O STF definiu que é proibida a nomeação de parentes no serviço público em cargos de natureza administrativa, pois isso configura nepotismo, visto que ofende o princípio da moralidade administrativa. Por meio da súmula vinculante 13, o STF estabeleceu referida proibição quando se tratar de cargos em comissão ou de confiança, ou ainda em função gratificada. Mas existe uma exceção aqui, pessoal. Quando há nomeação em cargos de natureza política, que são, por exemplo, aqueles cargos de ministro de Estado, secretário estadual ou municipal, o STF decidiu que não há nepotismo se a pessoa nomeada tiver capacidade técnica para exercer o cargo e não houver fraude à legislação. Imagine que um governador faça a nomeação de sua esposa para trabalhar no Estado. Terá ele cometido nepotismo? Depende do cargo, pessoal. Se for um cargo administrativo, de agente de licitações, por exemplo, terá com certeza cometido nepotismo. Porém, se a nomeação ocorrer em cargo de natureza política, como no cargo de secretária estadual de educação, e se sua esposa demonstrar capacidade técnica, tendo, por exemplo, formação e experiência na área da educação, o governador não terá cometido nepotismo segundo o entendimento do STF. Ainda sobre o nepotismo, o STF proibiu as chamadas designações recíprocas. E o que isso significa, professor? Você já entendeu que o nepotismo é a nomeação de parentes em cargos de natureza administrativa, sob a hierarquia do agente que fez a nomeação, correto? Mas existem outros casos de nepotismo que ocorrem por meio de troca de favores. É aquela situação que o agente público não quer nomear seu parente no próprio departamento, para não ficar na cara o favorecimento. Aí ele chega num outro agente, seu colega, e propõe o seguinte: olha, nomeia meu parente no seu departamento, que eu nomeio o seu parente no meu. Sendo essa, pessoal, uma espécie de nepotismo, que chamamos de nepotismo cruzado. Entendido até aqui, pessoal? Agora vamos citar os principais mecanismos de controle que resguardam o princípio da moralidade na atuação da administração pública. Um dos mais importantes é a chamada ação popular, que possibilita a qualquer cidadão buscar junto ao Poder Judiciário a anulação de atos que causam lesão à moralidade. Se você, por exemplo, toma conhecimento de um ato de nepotismo, pode entrar com uma ação popular para buscar a anulação do ato de nomeação do parente beneficiado pelo agente público. Essa ação está prevista lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Outro mecanismo de controle da moralidade muito importante são as ações civis públicas de improbidade administrativa. Quando o Ministério Público toma conhecimento de um ato de improbidade administrativa, como uma fraude à licitação, por exemplo, pode entrar com essa ação para obter a condenação dos agentes públicos e particulares que tenham causado lesão ao erário.
Isso está previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Também podemos citar outro mecanismo de controle, que são os crimes de responsabilidade do presidente da República, conforme previsão no artigo 85, inciso 5 da Constituição Federal, que podem gerar até mesmo o impeachment do presidente. Por fim, podemos citar ainda que existem casos de inelegibilidade, conforme previsão do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, para impedir temporariamente que o agente que tenha praticado atos contra a moralidade administrativa participe de eleições. Pessoal, agora vamos resolver uma questão de concurso sobre o princípio da moralidade. Ela diz o seguinte: a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal veda expressamente a prática do nepotismo, isto é, nomeação de parentes para o exercício de cargos públicos. Sobre tal assunto e considerando os aspectos da moralidade administrativa, é correto afirmar que, letra A, é imprescindível a existência de lei específica que proíba a conduta reprovada. Pessoal, como vimos, para que um ato seja considerado imoral, não é preciso que exista lei específica. Ou seja, a moral não está vinculada ou dependente da lei. Logo, essa alternativa está incorreta. Vamos para a alternativa B. Não fere o princípio da moralidade administrativa caso o comportamento da administração esteja de acordo com a lei, ainda que ofenda a moral, a isonomia e a lealdade. Então, vimos também que mesmo que algum ato administrativo esteja de acordo com a lei, se ele ferir a moral, isso será considerado uma violação ao princípio da moralidade, como no exemplo que dei da lei que concede aumento a servidor público em época de calamidade financeira. Portanto, essa alternativa também está incorreta. Vamos partir para C. A vedação ao nepotismo não alcança os agentes políticos para nomear parentes em cargos políticos. Essa letra C, ela não está incorreta, porém está incompleta. E muitas bancas, como por exemplo a banca Sebrasp, é muito famosa, pelas questões incompletas, elas fazem isso para confundir o candidato. Às vezes elas se enrolam toda e até provocam a anulação da questão. Mas como existe aqui uma dúvida, vamos deixar essa questão por enquanto de lado e vamos partir para a próxima. Letra D. Um instrumento disponível para qualquer cidadão provocar o controle judicial da moralidade administrativa é a ação civil pública. Então, essa afirmativa está incorreta, pessoal, pois, como vimos, o mecanismo de controle do cidadão é a ação popular e não a ação civil pública. Isso porque a ação civil pública não é um instrumento disponível ao cidadão, mas é disponível ao Ministério Público e outros legitimados. Então, depois de analisar todas as questões, nós vimos que a letra C, apesar de incompleta, ela é a mais correta. Isso porque uma exceção ao nepotismo que nós estudamos é a nomeação de parentes em cargos políticos. Mas não descuidem, pessoal, de observar que é preciso que o nomeado tenha capacidade técnica e não haja fraude à legislação. Então, apesar de incompleta, a letra C é a mais correta. E no mundo dos concursos é assim, tá, pessoal? Temos que ter muita cautela na hora de responder as questões, analisando todos os pontos, principalmente quando ocorrerem dúvidas como esta. Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula.